A gente vai ter um texto referente, né, que é em Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23 até o 27. Amém? Mateus, capítulo 8, eu vou estar repetindo depois novamente os versículos, mas eu vou dar prosseguimento aqui, tá bom? Mateus 8, 23 diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Amados, eu até coloquei um tema muito interessante, né? Quando a tempestade muda o nosso vocabulário. Esse é o tema da mensagem. Não é um tema de uma mensagem chamativa, mas através do que nós vamos estudar um pouquinho mais aqui, né, e do que a gente aos poucos nós vamos começar a entender os textos, porque esse texto aqui que foi escrito, tiveram três pessoas que escreveram esse texto, que passaram por essa história, né? Lucas escreveu esse mesmo texto e Marcos escreveu esse mesmo texto. Só que cada um escreveu de uma maneira diferente, de uma visão diferente. Eu peguei o texto de Mateus, que daquilo que nós vamos compartilhar hoje, talvez para mim seria o texto mais completo. Talvez assim é o texto que seria mais interessante da gente estar trabalhando. Porque, na verdade, quando nós pegamos o versículo 23, né, a Bíblia fala assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E quando você pega o texto de Lucas, né, é muito interessante que ele fala assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E quando você pega o texto aliás, Lucas escreveu isso, e quando você pega o texto de Marcos fala assim: Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E o interessante de todos eles aqui, que Jesus, nesses três textos aqui, ele não falou nada sobre a tempestade. Ele só falou que, para uns, né, para quando você pega Mateus, ele fala assim: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Então, não houve questionamento, não houve pergunta, não houve nada. Então, ele entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Quando você pega Lucas, né, ele disse assim: entrou no barco, né, e vamos passar para outra banda. Não, só que para chegar na outra banda não tinha tempestade, ninguém sabia dessa tempestade. E quando você pega Marcos, que Marcos escreve sobre a questão desse texto, ele fala assim: ele não fala nada de entrar no barco, mas ele só fala assim: vamos passar do outro lado. Ponto. Não teve tempestade, não teve nada que afetasse a vida de Jesus, a vida dos discípulos. Mas uma coisa era certa, que todos eles estavam no barco. E Jesus estava no barco. E o mais interessante de todos esses aqui, que quando veio a tempestade, né, que eles ficaram assombrados, né, é muito interessante porque Jesus estava no barco. E Jesus estava enfrentando a tempestade, juntamente com os discípulos. Mas diante de uma tempestade, cada um tem um tipo de visão. Cada um enxerga cada um tem uma visão diferente da tempestade. Quando você pega o texto de Mateus, né, que ele fala assim: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o mar era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Quando você pega o texto de Marcos, né, que é muito interessante falar,
né? Ele fala assim que eles estavam deixando a multidão, levaram consigo assim o que estava no barco, havia com ele também outros barquinhos. Então levantou-se no mar uma grande tempestade de vento. E as ondas subiam por cima do barco e a maneira que já se enchia. E o mais interessante é que quando você pega Lucas, Lucas escreve bem assim, né? Eu gosto muito também desse texto aqui de Lucas, que fala assim, que navegando eles adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia de água, estando eles em perigo. O que é certo para todos os escritores aqui é que existia um barco, existia Jesus, existiam os discípulos, existia um lago, alguns historiadores falam sobre mar, mas havia uma tempestade. E eu fui buscar no original que, pelo menos, os historiadores, eles falam que existem 6 ou 7 definições de tempestades. 6 ou 7 definições. Tanto no hebraico, como no aramaico, como no grego. Mas todas elas trazem, no quesito de tempestade, traz algo que é um problema muito grande. Outras linhas trazem que a tempestade é uma turbulência, outros trazem que é furacão. Então, queira ou não, tempestade tem algo a ver com aquilo que sai fora do normal, aquilo que não está normal, aquilo que não é normal. E quando nós pegamos esse texto aqui, nós podemos enxergar 2 tipos de tempestade: a tempestade exterior como a tempestade interior. A tempestade exterior é aquela visível que nós estamos enxergando aqui no texto, que eles enxergaram uma grande tempestade, mas eles não conseguiam enxergar a tempestade interior, que já havia dentro deles. A falta de paz, a questão da problemática de eles enxergarem de acharem que iriam morrer, né? Então, quando eles olhavam a tempestade, eles conseguiram enxergar muito bem a tempestade, mas eles esqueceram de enxergar que Jesus estava no barco. Esqueceram completamente. E talvez a gente também tenha esse tipo de comportamento. Quando nós chegamos diante das tempestades, nós mudamos o nosso vocabulário. Porque tudo aquilo que seria talvez para nós bênção, né, atitudes positivas, de glória a Deus, de misericórdia, quando nós enxergamos a tempestade, tudo isso sai fora do nosso normal. E aí a gente começa a dar muito crédito à tempestade. Nós não conseguimos enxergar Jesus diante das nossas situações, dos nossos problemas. Nós não conseguimos enxergar. E aí quando nós damos crédito à tempestade, toda a nossa parte interior, ela também é sufocada, ela também é atingida. E quando eu fui pegar aqui nos textos aqui, alguma coisa muito interessante, é que quando você pega Mateus ele fala assim: salva-nos que perecemos. Ou seja, tipo assim, o Senhor não vai nos salvar? Porque a gente está morrendo. Né? A gente está morrendo, a gente está morrendo, presente, está morrendo. Quando você pega Marcos, que ele escreve, ele fala assim, ele já fala no futuro. Ele fala assim: olha, Senhor, salva porque pereceremos. Ou seja, tipo assim, se a tempestade continuar, a gente vai morrer. E quando a gente pega Lucas, né? Lucas ele fala assim: nós vamos perecer. Então todos eles conseguem enxergar diante da tempestade a morte, todos eles conseguem enxergar na tempestade a desgraça, mas eles não conseguem enxergar em Jesus ali, que em Jesus havia vida, que havia restauração, que havia tudo ali que poderia chegar diante do mestre e falar assim: bom, se Jesus está no barco e ele está dormindo, então por que nós estamos preocupados? E nós, como seres humanos, nós temos esse tipo de comportamento. E por quê? Porque quando você... talvez eles olharam para Jesus de uma forma diferente, talvez de uma forma humana. E quando você pega ali o texto de Lucas, fala assim que Jesus estava dormindo bem ali, bem na proa. E havia um travesseiro que ele estava acomodado ali. Então, né, bem timoneiro, se eu não me engano. E ele estava ali sentado, né, e ali ele adormeceu. E as pessoas que chegaram, que eram os discípulos, chegaram e o acordaram. Quando você pega aí, Jesus começa a trabalhar 2 coisas que nós precisamos aprender com Jesus. Jesus trabalha 2 coisas no texto.
e não deixa de trabalhar. Alguns textos traz que ele vai trabalhar os discípulos depois, e aqui no texto de Mateus ele trabalha os discípulos primeiro. Quando eles chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E Jesus vira para ele e fala assim, não pergunta o nome deles, Jesus não fala nada diretamente com eles, e a única coisa que Jesus fala assim, por que vocês temem tanto homens de pequena fé? Por que vocês têm tanta fé? Vocês andaram comigo, eles haviam saído de um ensinamento tão exaustivo, porque Jesus ficou o dia inteiro. Se você voltar ao texto de Mateus, ele foi explicando a parábola, foi explicando várias palavras, foi explicando, teve uns ensinamentos ali os ensinamentos, as bem-aventuranças, e eles vieram acompanhando tudo isso para chegar ali e não acreditar em tudo que Jesus havia ensinado. Não creram. E aí, quando ele chega, ele fala assim, por que você tem tanta fé? E aí Jesus fala assim, então levantando, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aí a Bíblia fala que eles tiveram, eles se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E aí eu entro na questão do tema da mensagem, porque na verdade o tema da mensagem fala assim, quando as tempestades mudam o nosso vocabulário. A tempestade, ela pode criar dois tipos de vocabulário. Tanto aquele que é desacreditado, aquele que nós não conseguimos acreditar, e aquele que nós acreditamos. Talvez nós passamos por tantas dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais ou não, familiares, que quando chega, quando nós nos deparamos com a tempestade, nós só conseguimos enxergar ela e nós não conseguimos ter outro tipo de vocabulário senão dar crédito à tempestade. E quando nós damos crédito à tempestade, nós damos crédito àquele que é o opositor do Senhor Jesus. Nós damos crédito ao diabo e nós não damos crédito a tantas coisas que Jesus pode fazer por nós. Então nós precisamos, de certa forma, eu sei que é difícil, mas diante das situações nós precisamos mudar o nosso vocabulário e mudar a nossa forma de pensar, e ter a mente de Jesus. Quando Jesus, eles não acreditaram que poderiam chegar do outro lado, mas Jesus disse assim, olha, nós vamos entrar no barco e nós vamos passar do outro lado. Vai vir tempestade? Vai vir tempestade. Só que Jesus falou assim, olha, nós vamos passar do outro lado. Aquilo que Jesus havia dito no começo, eles não acreditaram e não conseguiram chegar do outro lado. Ou seja, eu até anotei algumas coisas aqui, que eu estava rabiscando aqui a parte da tarde, que talvez eles viram Jesus como um simples carpinteiro. Não conseguiram enxergar Jesus, porque eles não viam, quando você vai alguns textos para frente, as pessoas chegam para Jesus e falam assim, isso aí é o filho de José, aquele que era carpinteiro. E alguns textos falam assim, isso aí é o carpinteiro. E carpinteiro, e eu fui procurar isso aí também na Bíblia, até na Bíblia que eu ganhei da igreja, que é aquela que tem o grego e tem o hebraico. E carpinteiro, o carpinteiro no original é tecton. Tecton, só que quando você chega na questão de carpintaria, no Antigo Testamento, nos tempos de Jesus, você vai entender que carpinteiro não era só aquele que trabalhava com madeira, era aquele que trabalhava com tudo que era rústico, que era pedra e também materiais de ferro. Então Jesus não trabalhava só com madeira, Jesus trabalhava com pedra, trabalhava com ferro e trabalhava com madeira. E aí quando nós chegamos nisso aqui, talvez eles não conseguiram enxergar que além de ver Jesus, eles enxergaram Jesus apenas o quê? Aquele carpinteiro que sabia trabalhar com pedra, aquele carpinteiro que sabia trabalhar com madeira e aquele carpinteiro que trabalhava somente com o ferro. Então eles não conseguiram enxergar que Jesus ali era o Filho de Deus e que poderia apaziguar a tempestade. Ou seja, muitas vezes nós diante da tempestade, nós não conseguimos enxergar Jesus no barco. E se Jesus disse para você, e talvez eu vou abrir um parênteses aqui, se Jesus disse para você que você está com ele no barco, que você vai chegar até o final, você vai chegar até o final. As tempestades virão, só que nós precisamos olhar para Jesus diante das situações adversas. Precisamos enxergar Jesus dentro do cenário.
Não quer dizer que o fato de nós estarmos no barco, nós não vamos enfrentar a tempestade. O fato de nós estarmos no barco não quer dizer que nós vamos estar no meio do mar. O fato de nós estarmos no barco não quer dizer que Jesus não estará conosco. Sim, Jesus estará conosco. Mas muitas vezes, quando nós queremos que Jesus... a Bíblia fala que eles despertaram Jesus. Né? E Jesus teve que repreendê-los e depois repreender a tempestade. Então, muitas vezes, Deus vai trabalhar conosco na nossa paz interior. Muitas vezes, o que Deus quer fazer conosco diante das tempestades? Diante das tempestades que nós passamos, procure olhar o seu lado interior. O que Deus está me ensinando diante das tempestades? Então, quando nós olhamos para Deus, olhamos para Jesus diante das tempestades, nós vamos enxergar que as tempestades exteriores, elas são muito menores, talvez, do que a nossa paz interior. E quando nós olhamos aqui os discípulos, a Bíblia fala que, e alguns manuscritos traz que eles ficaram apavorados diante da tempestade. E o ficar apavorado diante da tempestade é fazer o quê? Eles enxergarem o quê? Enxergarem que a tempestade que estava assim próximo do barco, eles iriam morrer e não iriam cumprir a promessa. Então nós precisamos entender que aquilo que Deus prometeu para você, seja há 10 anos atrás, seja um ano atrás, há 5 anos atrás, se ainda não cumpriu, tenha certeza que vai cumprir. Não desista daquilo que Deus falou para você. Não desista. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. É que nós muitas vezes olhamos só tempestades. E tem uma coisa muito interessante que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei assim, quando nós damos créditos às tempestades exteriores, nós perdemos o foco que se levantam diante de nós. E aí, as tempestades internas, e aí nós damos crédito às tempestades internas. E nós não conseguimos enxergar as promessas que Deus já disse para cada um de nós. E aí, uma pergunta que eu faço para todos nós, e para mim, para você, né? Quem que é maior? A tempestade ou a promessa? O que é maior? Então, assim, o que é maior para você hoje? É a tempestade ou é a promessa? Né? Então, diante daquela... o grande interessante aqui é que diante daquele apavoramento que os discípulos estavam, eles foram repreendidos por Jesus. Eles foram repreendidos a o quê? A voltarem a enxergar, né? E terem fé. Então, eu vou ser bem breve, não vou me alongar muito, assim, diante de muitas coisas que nós passamos, nós precisamos ter fé e acreditar que as coisas vão acontecer. Né? E nós temos o tempo de Deus e temos o Kairos, né? O Kairos e o Cromos. Então, qual é a nossa perspectiva de vida? Qual é a nossa perspectiva de fé? É a fé do Kairos ou a fé do Cromos? Né? Como eu falei semana passada, né? Sobre a questão... há 3 domingos atrás eu falei do peso de Abacuque, né? Daquela situação. E falei de algumas situações que ele viveu. E aqui a gente fala assim, Jesus, ele acalmou a tempestade. Né? Mas o fato dele estar no barco não quer dizer que nós não vamos sofrer a tempestade, porque a tempestade vem para todos, inclusive veio para Jesus. E ele teve um tipo de comportamento, ou ele teve uma maneira de lidar com toda aquela situação da tempestade. E o que ele ensina para nós é que diante das tempestades nós precisamos ter calma. Precisamos ter calma, precisamos olhar com todos os parâmetros e saber que nós precisamos crer que Deus é poderoso e infinitamente mais de fazer aquilo que nós pedimos ou pensamos. E nós precisamos entender que a cada dia mais que nós passamos, que nós vivemos uma vida com Deus, nós sabemos que tudo que Ele está fazendo está dentro do controle dEle. Né? E aí eu encerro aqui para a gente poder estar orando depois no final, né? É assim, como serão as nossas atitudes? Eu vou falar no futuro. Como serão as nossas atitudes a partir dessa mensagem quando nós nos depararmos com as tempestades? Como serão as nossas atitudes? E é isso que eu quero que você reflita. E como vai ser o seu vocabulário diante das tempestades? Então é isso que eu gostaria que você refletisse, que todos nós refletíssemos. A atitude de Jesus
E a atitude dos discípulos? A atitude de Jesus era o quê? Ele realmente saber que tinha, que a missão iria ser cumprida, que iria passar do outro lado, né? E que ele, em momento algum, ele comentou, eu acho que é o mais interessante, que ele não comentou que haveria tempestade. E todos nós achamos que não haverá tempestade.